Bom, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa parte da equação diferencial que a gente estava estudando no vídeo anterior, em como chegar em uma equação diferencial que modele o nosso problema do gasto do combustível em um grande alcance, né, em um grande segmento de voo. Para dar continuidade, eu vou falar um pouco sobre planos de voo. Qual plano de voo a gente vai usar? Recordando o que a gente viu no vídeo anterior, nós vimos que o peso da aeronave ele vai diminuindo ao longo do voo. Isso porque existe um gasto de combustível que tem um peso e esse peso sai da aeronave através da sua queima, então o peso diminui. Na teoria de voo, nós vimos que a sustentação ela é oposta ao peso. O L, que simboliza a sustentação, é uma força oposta ao peso. E já que o peso diminui, temos que ter algum mecanismo que faça diminuir também a sustentação, porque senão a aeronave vai ficar à deriva, subindo, e isso não é interessante para a gente quer um voo estável, em que as forças se contrabalancem. Portanto, que o peso seja igual à sustentação. Existem três opções principais para diminuir a sustentação, que aí entramos nos planos de voo. São esses três planos de voo. O primeiro é diminuir a velocidade de voo, o segundo é aumentar a altitude e o terceiro é diminuir o ângulo de ataque. Quando a gente diminui a velocidade de voo, nós mantemos a massa específica do ar constante e a relação sustentação-arrasto constante também. No 3, quando a gente diminui o ângulo de ataque, a gente mantém a massa específica do ar constante e a velocidade do ar constante também. Quando a gente aumenta a altitude, que é o caso que a gente vai trabalhar, esse segundo caso, a gente vai entrar em mais detalhes, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo a massa específica do ar, porque quando a gente aumenta a altitude na atmosfera, a gente está diminuindo a massa específica do ar. Essa é a única variável que a gente está alterando. A velocidade da aeronave a gente mantém constante e a relação sustentação-arrasto a gente mantém constante. Esses valores constantes vão ser interessantes a gente saber, porque a gente vai usar na equação diferencial. É interessante a gente usar valores que são constantes para a gente calcular esse gasto de combustível, né? E também o alcance. Em cada um desses casos aqui a gente tem uma forma de calcular o alcance e o gasto de combustível diferentes. Não vamos entrar em detalhes no primeiro nem no terceiro. Vamos ficar mais no caso de aumentar a altitude. Mas caso você queira saber como se calcula esse primeiro e terceiro caso de plano de voo, fica a dica do livro que eu usei, que também é do Sadraey, como eu havia dito anteriormente, a gente está usando um livro do Sadraey, continuo usando, e aqui nesse caso, para se especializar nesse assunto, eu usei o livro Aircraft Performance Engineer Approach, que é do Sadraey também. Vou deixar aí na imagem para vocês, caso queiram conhecer. Ele está no capítulo 5, fala um pouco mais desse assunto. Tem todas as equações lá, é bem bacana aí o estudo por conta própria também. Não só ficar em videoaulas, mas o estudo com os livros às vezes é muito mais rico. Tá bom? Então a gente vai entrar no caso de aumentar a altitude. Então o que está acontecendo com a aeronave? A aeronave está aumentando a altitude, né? E existe uma fórmula que diz que a sustentação ela é diretamente proporcional à densidade do ar. Se a densidade do ar aumenta, a sustentação também aumenta, né? Conforme diz essa fórmula. Eu ainda não vou demonstrar a origem dessa fórmula, que apresenta também coeficiente de sustentação, velocidade, área alar, que é a área da asa,
Mais para frente a gente pode demonstrar essa fórmula e ficar mais claro, mas o que precisa ter em mente para compreender por que como que funciona esse plano de voo, é só você entender que a sustentação ela é proporcional à densidade do ar, que no caso vai estar diminuindo com o aumento da altitude. A densidade do ar diminui e, portanto, com essa diminuição, a sustentação também diminui. E assim mantém o equilíbrio sustentação e peso.